noite. Boa noite. O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira. Em diversas cidades brasileiras, bolsonaristas insuflados pelo presidente da República usam o verde e amarelo, mas atacam pilares da Constituição. Faixas pedem intervenção militar. A destituição de ministros do Supremo. Em tom golpista, o presidente discursa diante dos manifestantes em Brasília e em São Paulo. Diz que respeita a Constituição. Mas, na mesma frase, volta a ameaçar o STF. O chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Bolsonaro anuncia uma reunião do Conselho da República, que tem por atribuição se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Mas os chefes dos poderes legislativo e judiciário dizem que não têm conhecimento da reunião. Bolsonaro afirma ainda que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. E juristas veem crime de responsabilidade do presidente. O atentado à independência e harmonia entre os poderes e o descumprimento de decisões judiciais configuram, em tese, a prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não se pronuncia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o que deve unir os brasileiros é a defesa do Estado Democrático de Direito. E manifestantes contrários ao governo saem às ruas em defesa da Constituição e pedem vacinas, alimentos e emprego. O Jornal Nacional está começando. O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constituição, promovida e insuflada pelo presidente da República. Em diversas cidades, milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro discursou. Voltou a atacar governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate à disseminação do coronavírus. Voltou a atacar integrantes do STF. Voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. E no dia da independência, Bolsonaro elevou a temperatura da crise institucional que ele mesmo criou e tem alimentado. Em Brasília, manifestantes bolsonaristas começaram a se concentrar ainda ontem. A esplanada dos ministérios, na área próxima à Praça dos Três Poderes, estava bloqueada desde a noite de sábado para impedir a entrada de veículos. Mas apoiadores do presidente Bolsonaro foram para lá com caminhões e ônibus e furaram a barreira. Só no início da madrugada a polícia conseguiu refazer a barreira para impedir a entrada de novos veículos. Hoje cedo, os manifestantes começaram a chegar por volta das 8 horas. Gritavam palavras de ordem e carregavam faixas com dizeres antidemocráticos, a maioria com ataques ao Supremo Tribunal Federal e pela destituição de seus integrantes. Alguns manifestantes também defendiam a intervenção militar, o que é proibido pela Constituição. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal anunciou que iria revistar os participantes, mas em vários acessos a entrada estava livre. Em um ponto, próximo ao Ministério de Ciência e Tecnologia, foram instalados detectores de metal, o que provocou fila e tumulto. Houve empurra-empurra. A maior concentração de manifestantes ficou próxima ao Palácio do Itamaraty, numa área de 3 ministérios. O dia do presidente Bolsonaro começou com a cerimônia oficial de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada. Bolsonaro chegou de Rolls Royce, usando a faixa presidencial e acompanhado de algumas crianças. Em seguida, ele foi para a esplanada de helicóptero. Antes de pousar no Palácio do Planalto, sobrevoou a área onde estavam os manifestantes.
chegou até a concentração em uma caminhonete. O presidente estava acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão, aliados e vários ministros, entre eles Walter Braga Neto, da Defesa. Em cima de um trio elétrico, Bolsonaro fez um discurso inflamado, repleto de declarações antidemocráticas. E apesar de dizer que respeita a Constituição, fez ameaças ao Supremo. Ele não citou nomes, mas disse que o país não pode aceitar o que chamou de prisões políticas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, é o responsável pelos inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos que investigam o próprio presidente. No discurso, Bolsonaro também disse que haverá consequências, mas não disse quais seriam. O chefe desse governo